Bom, pessoal, vamos iniciar aí o exercício da lista. Eu estou com ele aberto aqui no livro também, para explicar para vocês. Estou com o enunciado, tá? O enunciado é mais longo, mais complexo do que eu discuti com vocês, tá? Mas basicamente, como eu falo lá, você tem que partir de uma liga metálica, que a gente tem a curva TTT ou a curva de transformações isotérmicas, né? Os dois nomes aí são para a mesma coisa. Nós vamos entender um pouco melhor o motivo desses dois nomes hoje. TTT eu já falei na aula, né? Transformação tempo-temperatura. Né? E você vai partir aí de um aço que nessa composição aí que estava inicialmente a 760 graus. E, portanto, ele era austenita, tá? Olha só, 760 no tempo zero, que seria aqui, né? A gente tem aí o A de austenita, que ele decide por as letras, as iniciais, né? E não as letras gregas da fase, porque perlita, bainita, eles são microconstituintes, não são fases. São compostos por mais de uma fase na mesma ideia, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um microconstituinte, isso é um termo muito aí de metalurgia, a nossa tecnologia dos materiais é muito básica, por isso que eu nem citei isso na aula, tá? Só citando como curiosidade. Então vamos observar aí o enunciado. A primeira transformação, letra A, você quer que seja feito um resfriamento rápido, de 760 até 350, com manutenção de 104 segundos e tempera até a temperatura ambiente. Gente, é 10 a quarta, tá? Tanto que vocês vão ver que está resolvido aqui no livro, foi um erro de digitação. Então são 10 a quarta segundos, que é o 1 com 4 zeros, né, 10 mil segundos. Primeiro você vai resfriar rapidamente, até 350, em 350 manter por 10 a quarta segundos, e vamos ver o que acontece. O objetivo desse exercício é mostrar para vocês como se lê uma curva dessa, uma curva TTT, tá? E basicamente você tem que ir obedecendo os passos. Você parte aí, olha a reta de 760, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos, aqui está até um pouco para baixo demais, está mais de 750, mas está ok, não vai fazer grandes diferenças. Parte de 760, desce até 350, tá? O resfriamento seria basicamente instantâneo, mas não tem como você resfriar instantaneamente, tá? Então ele faz essa quedinha aí bem rápida, vamos dizer assim, né? Uma reta quase vertical 100% aqui pelo menos não dá, né? Leva um tempo para esse resfriamento. Depois a gente representa 100% vertical, aqui vai ficar muito em cima do eixo, tal, por isso também fica ruim, mas basicamente é uma reta quase vertical. Aí você vai manter a 350 por 10 a quarta segundos. Então você vai ali até o 10 a quarta. Ah, André, mas não tem que descontar esse tempo aqui, não. Nos gráficos de tratamento térmico que a gente faz, põe embaixo que é a escala linear, né, que a gente fez em sala, inclusive, aí sim. Mas aqui, olha só, essa escala, cada distância igual não tem a mesma medida de tempo. Fala, André, mas isso é muito louco. É muito louco porque os números são muito grandes, essa escala ficaria muito comprida, né? Essa é uma escala logarítmica. Como vocês estão no primeiro ano do ensino médio, eu não entrei nisso. Mas vejam, o primeiro espaço, o primeiro quadradinho vai de 0,1 até 1. O segundo é de 1 a 10. O terceiro de 10 a 100. O quarto de 100 a 1000. O quinto de 1000 a 10 mil. E o sexto e o último aí, né, de 10 mil até 100 mil segundos. Então, a passagem de tempo a cada quadradinho aqui é muito mais rápida, tá? Mas não se apeguem nisso, você não vou cobrar isso numericamente, vocês ainda não têm nem maturidade matemática para compreender uma escala dessa, porque vocês estão no primeiro ano, eu sei disso. Eu quero que vocês entendam o cotovelo aqui, ó, e o que ele significa. Eu acho que esse exercício pode ilustrar bem. Eu chamo esse cotovelo de nariz, né? Olha só. Então veja que você desceu rapidamente. E aí, como aqui o tempo é irrelevante, né, como se fosse uma descida instantânea, você pode parar no 10 a quarta, tá? Então o tempo de descida de 760 até 350, só obedeci o que ele disse. Vim aqui com a minha régua e desci do 760 até o 350 e mantive no 350 por 10 a quarta. Só o obedeci. E depois ele vai falar em tempera até a temperatura ambiente, né, depois de transcorrido 10 a quarta segundos. Olha só aí o que aconteceu. Veja só. E aí ele pede para você definir as fases formadas, tá? No livro eu vou mandar o print para vocês vão ver ali, tem bem mais comentário, mas aqui é basicamente isso. Desceu rapidamente, manteve por um tempo e fez a têmpera. Que fases se formam? Cruzou o cotovelo? Cruzou, então teve transformação. Olha só, ele saiu aqui da austenita e foi transformando durante esse tempo aqui. Ó, se você quiser ver o tempo de transformação, dá para ver aqui o tempo de início e o tempo de fim, igual a gente discutiu em sala de aula, e foi transformando a austenita, foi sendo transformada em bainita. André, o que é bainita? Eu nem entrei nesse detalhe na aula. Não precisa. Entendam que transformou de A para B. É isso que eu quero que vocês saibam. Cruzou o cotovelo, ocorreu transformação. Então a amostra final aqui é uma conversão total de austenita em bainita, que ocorre nesse cruzamento aqui
do início do cotovelo, que é o início da transformação, até o fim do cotovelo, que é o fim da transformação. E aí daqui para baixo não acontece mais transformação nenhuma, né? O resfriamento é muito rápido. Aqui a gente não representa descendo direto, aqui sim, mas são basicamente o mesmo estilo de descida, tá? Poderia muito bem ser representado aqui com uma quedinha inclinada, mas não tão direta, e ali com a quedinha direta também, tanto faz. O que é importante é se cruzou o cotovelo ou não. Letra B. O que ele pede aí na letra B? Já está feito ali, né? Mas vamos acompanhar o passo a passo. Resfriamento rápido até 250 e manutenção durante 100 segundos, tá? Depois têmpera até a temperatura ambiente. Vamos lá, então. O primeiro a gente já fez, vamos ver o segundo. Então aqui, ó, não foi de 760 para 450, foi de 760 para 350. Tá um pouquinho mais alto ali, mas não tem problema, é só representativo, tá? Então desceu mais. Só 100 graus de diferença no intervalo que era 300, 400 já faz bastante diferença. E o tempo também. Olha só, se ele vai até 10 ao quadrado, até 100 segundos, né? 10 ao quadrado é 100, não ocorre transformação nenhuma. Por quê? Porque não cruzou o cotovelo. As linhas importantes são a azul e a verde aqui, a vermelha, desculpa, a vermelha e a verde. A vermelha início de transformação, a verde fim de transformação. Então não acontece, até aqui não ocorreu transformação nenhuma. Estava na região da autostenita, durante a descida continuou, durante a manutenção continuou, aí ele vai fazer uma têmpera. Opa! Lembra-se, a gente falou em sala de aula, eu desci direto assim, ó. Mas aqui também vai acontecer o que aconteceu em sala de aula, quando descia direto assim. Desceu rápido, desceu sem cruzar o cotovelo, então daqui para cá, a austenita toda se transformará em martensita, tá? Vamos ver o último tem um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Só para vocês me acompanharem visualizando, eu não fiz esse exercício em sala, porque é legal fazer ele por cima do gráfico, senão fica meio zoado, né? Ia ficar 2 horas desenhando e a explicação não ia ficar tão boa quanto aqui o gráfico pronto. Esse aqui ele desce bem pouquinho. Olha só, ele vai descer de 760 até 650, manter durante 20 segundos. Depois resfriar. Esse aqui eu vou até anotar, porque eu vou sair dessa tela e vou esquecer o que ele pediu, tá? Então, de 600, desceu até 650, manteve 20 segundos. Resfriou rápido até 400. E aí manteve por 1000. E depois desceu temperatura ambiente. Têmpera é sempre resfriamento rápido, tá, pessoal? Então, olha lá. Vamos voltar para lá. Cadê o... Onde é que eu tô mesmo? Aqui. Então, o primeiro era o azul, o segundo é esse verde, o terceiro é o cor-de-rosa. Vamos ver o que vai acontecer então. Então, resfriou até 650. Mais ou menos, imagina que os três saem do mesmo ponto, 750, 760, tanto faz, não vai mudar em nada o raciocínio. Aí ele vai manter em 650 agora, tá vendo que aqui, ó, entre o 700 e 600 está o 650, vamos manter aí por 20 segundos. 20 segundos, ele não fez à toa. O 20, que essa escala é logarítmica, né? Então isso é difícil para vocês entenderem, mas o 20 está mais afastado aqui do 10, o 30 e o 40 estão quase no meio, e depois os outros ficam apertadinhos aqui. Putz, dá para montar uma aula inteira só de matemática explicando porque a escala logarítmica é assim. E como eu disse, não interessa para nós aqui, tá? Mas aqui seria o 20 segundos. Vocês não vão ter essa vivência, mas ele seria bem aqui. Aqui é a linha de 50% de transformação. Então, cruzou o cotovelo? Cruzou, acabou, transformou. 50% da minha austenita se tornou perlita. Ó. Ou vocês podem falar que A virou P, tá? Vocês não precisam entrar aí nos nomes dos microconstituintes. Lembrando que austenita é fase, né? Os outros dois são microconstituintes, porque são misturas de duas fases que formam uma ideia aí só, tá? Aí ele falava que ia descer rapidamente até 400, então ó, desceu de 760 a 650, manteve por 20, aconteceu metade da transformação, desceu, tá? E a outra metade, que ainda ficou austenita, a outra metade vai transformar agora aqui embaixo, ó, nessa outra temperatura. Isso até eu buguei lendo no livro. Ele volta para cá. Ele volta e fala, nossa, o cara descobriu nesse ensaio de transformação de fase em metais a máquina do tempo, né? Ele voltou o tempo. Não. Aí eu fui lendo o livro, fui entender melhor. Ele quis dizer que os outros 50% que ainda permanecem não transformados, para eles é como se o tempo não tivesse passado. Então a gente volta a contar como se fosse do zero, tá? Aí fala, André, mas o zero não é aqui é o zero de temperatura, né? Você pode estar no meio segundo é equivalente a zero, basicamente, tá? Então ele volta para cá e vai contar os 1000 segundos a 400 graus aqui como se fosse do zero. Não é que ele voltou no tempo, é que ele está contando só daquela metade que não transformou. Então é como se contasse do começo, para a gente avaliar a transformação. E aí ele vai até 1000 e aí faz finalmente a têmpera, né, até a temperatura ambiente. Desce rápido daqui até a temperatura ambiente. E aqui aconteceu o seguinte, aqui em cima metade da austeridade. Finalizando aí então, tá? Só consegui gravar 10 minutos lá no aplicativo
online. Então, eu parei na parte, né? Aqui aconteceu o seguinte... Vai tremer um pouco porque eu estou gravando a tela do computador com o celular. Aqui aconteceu o seguinte, né? Como ele falou, não é que ele volta no tempo, é que como só converteu metade aqui, né? Parou bem na metade, a outra metade da austenita, que não virou perlita, que nessa primeira temperatura, ele desce até 400 e vai fazer uma nova transformação. Então, ele começa a contar o tempo basicamente como se fosse do zero aqui, né? Entre 0, 1 e 1, próximo próximo o suficiente do zero e conta até 1000, mas não é que voltou no tempo, é que ele está considerando que está começando do zero a outra metade que não converteu, né? E aí você vai deixar ela por 1000 segundos, em 1000 segundos ela vai transformar completamente em bainita e quando você vem aqui embaixo ela está 50%. A primeira metade da austenita se tornou perlita, e a outra metade aí se vai ter que descer até aqui embaixo para depois se converter em bainita. Veja que aqui a transformação ocorreu metade em cima e depois a outra metade que faltava embaixo. Então A virou P, na metade que ocorreu na temperatura mais alta, e a outra metade virou B, tá? Na parte aqui de baixo, perlita e bainita. Vocês não precisam, aliás, vou até virar a câmera para fazer esse comentário aí melhor para vocês. Precisam, pessoal, saber os nomes dessas transformações, nem dos microconstituintes, perlita e bainita, eu não entrei nesses detalhes, tá? Eu só quero que vocês saibam ler a curva TTT no seguinte aspecto. Tem duas coisas que podem ocorrer, dependendo de como for o meu processo de resfriamento. Rápido, e desceu e cruzou a linha da martensita, né? No caso, essa linha aqui, ó, essa linha amarelinha aqui de baixo, certo? Se desceu rápido e cruzou, vai transformar a austenita em martensita, tá? Se desceu e não cruzou, não vai acontecer nada, como aconteceu nessa primeira parte aqui, ó, tá? Nessa primeira parte verde aqui. Se cruzou o cotovelo, vão ocorrer as transformações. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Cruzou o cotovelo, ocorreu a transformação lenta e gradual, a mudança de fase. Não cruzou o cotovelo, a transformação não vai acontecer. No máximo, se descer até lá embaixo, cruzar a linha amarelinha que eu acabei de mostrar ali no desenho, vai virar martensita, tá? Então, é no sentido assim, eu quero que vocês saibam. Cruzou o cotovelo, a transformação ocorreu. Não cruzou, não ocorreu. No máximo, tem esse detalhezinho da martensita, tá? Mas foquem nisso. Cruzou o cotovelo, ocorreu. Não cruzou, não ocorreu, tá? Não cruzou, não foi devagar, lento o suficiente para dar tempo para a transformação ocorrer. Basicamente isso daí, tá? E a martensita não, ela precisa justamente dessa rapidez. Então é mais esse critério, cruzou ou não cruzou o cotovelo, e eu espero que esse vídeo tenha ilustrado isso bem, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado.